Agradecer ao Beto especialmente, que é um gigante aqui, numa luta que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que, na verdade, é uma luta em duas dimensões. Eu tenho trabalhado isso na faculdade onde dou aula, e esses dois temas, para mim, eles são urgentes e fundamentais, e hoje a gente vai poder até sentir alguns aspectos dele, que é o ecumenismo, né? O diálogo, a comunhão, a união entre as igrejas cristãs, e eu considero esse ecumenismo, este passo, um passo decisivo para aquilo que também é urgente, que é um diálogo interreligioso, né? E é uma honra grande estar aqui mediando esse encontro de religiões e ecologia, cosmologia, valores e tarefas. Uma das três religiões abraâmicas, né, que se soma com o judaísmo e com o cristianismo, o islamismo que nós vamos estudar hoje, há 1,34 bilhões de muçulmanos, praticamente 20% da população mundial. O islamismo é a religião oficial em 25 países. É uma religião que parece se dar muito bem com a modernidade e olhado por um lado, ela é a caçula entre as três religiões abraâmicas, as três religiões que pregam um Deus único, somando-se com o cristianismo e com o judaísmo. Na França, por exemplo, existem mais de 3 milhões de muçulmanos. Este número é praticamente o mesmo tanto na Inglaterra como na Alemanha. É uma religião que cresce muito e é isso que me faz entender, inclusive a partir da reflexão do Hans King, que escreve brilhantemente sobre as religiões, ele faz essa reflexão. O que é interessante, que eu quero já começar a dialogar com o Sheikh para a gente poder conversar, porque eu dou aula do curso de teologia, e é interessante como essas perspectivas de religiões, sobretudo do Islã, aparecem na cabeça, no pensamento dos estudantes, que começam a descobrir um lado que não chega até aqui. Eu chamei aqui, na verdade, eu chamei junto com o Hans King, de os estereótipos que chegam pela mídia ocidental, né, que ela apresenta para a gente aqui no Brasil. Geralmente apresentam, quando falam do islamismo, mostram mulás barbudos, terroristas violentos e inescrupulosos, mostram sheiks do petróleo super ricos, né? Mulheres com o rosto velado, né? São estereótipos que, no fundo, escondem a grandeza de uma religião incrivelmente bonita, rica e que tem muito a nos ensinar. Mas, além da religião, uma cultura extraordinariamente rica e bonita. E que é criado um medo para a gente aqui, né? E as pessoas, quando começam a estudar as religiões na faculdade, começam a descobrir, e é interessante, comigo foi assim, e hoje com meus alunos também é igualmente. A emoção que se descobre, que se percebe o ethos, né? Quer dizer, o conjunto de comportamentos que guiam aquela religião, que nasce de uma cultura, como diz o Paul Tillich, né? Toda religião nasce de uma cultura, aprende com ela, e dela se alimenta nos ritos, nos mitos, na música, enfim, né? Sheikh, seja bem-vindo. Eu acho que a gente veio aqui para ouvi-lo. Nós gostaríamos muito de primeiro ouvir um pouco sua introdução, mas assim, nessa perspectiva, acho que as pessoas, eu tenho vários alunos da faculdade que se inscreveram, aí estão participando, sejam bem-vindos da Faculdade Unina, e um interesse muito grande, porque é muito atraente quando você conhece a raiz da cultura muçulmana, os valores que estão no próprio livro sagrado muçulmano, a gente entende, às vezes, até por que tanto estereótipo que chega para a gente. Seja bem-vindo, Sheikh, a gente vai se comunicando aqui. Acho que está sem o som, está desligado o teu... Isso, Agora isso. deu certo? Deu certo. Ótimo, ótimo. Beleza, beleza. Tudo bom. Boa noite a todos. Como sempre, um muçulmano, para iniciar sua fala, começa assim: Assalamu alaikum. A paz de Deus esteja para todos vocês, irmãos queridos e irmãs queridas. Como
falaram, eu sou Sheikh Mahdi, e estou aqui falando, eu não quero falar muito, né? Se quiserem perguntas, depois tem algumas coisas simples sobre esse assunto. O Islã, na verdade, as religiões, a religião é ecologia, né? Que é meio ambiente, que tem um assunto muito sério, um assunto muito importante, que, na verdade, acho que as religiões podem ajudar bastante nesse sentido. Podem ajudar nesse sentido o nosso mundo. E é muito interessante conhecer o que o Islã fala exatamente sobre esse assunto, o que o Islã tem para nos trazer, ou seja, as lições dessa religião sobre este assunto. E eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas, né? Na verdade, não quero falar muito detalhado sobre esse assunto. Tem muitas coisas, mas vou falar algumas coisas para vocês, irmãos queridos. No Alcorão Sagrado, temos um versículo muito interessante. Deus Altíssimo seja fala no Alcorão Sagrado, tudo, ou seja, vamos falar assim, tudo foi criado da água. A água é o início. A água é o início. Se a gente quiser falar sobre a importância da água, esse elemento do nosso universo, temos muitas coisas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tem muitas narrativas que falam para os muçulmanos não podem desperdiçar água, né? Não podem desperdiçar água. E no Alcorão Sagrado, deixa-me, na verdade eu esqueci de pesquisar essa parte. Eu queria saber quantas vezes Deus fala, utiliza essa palavra. Agora, deixe-me um tempinho para ver, agora mesmo. Desculpe, não está aparecendo. Mas tudo bem. Muitas vezes, essa palavra água, muitas vezes é utilizado. Às vezes, esse elemento, e às vezes tem sentido como sabedoria, como conhecimento, como espiritualidade no Alcorão Sagrado, quando fala sobre água. E sobre a terra, temos um dito do mensageiro de Deus que fala: a terra é a mãe de vocês. A terra é a mãe de vocês. Respeitam ela. Respeitam ela. Tem um dito do mensageiro de Deus, onde ele fala, caso chegar o dia da ressurreição, caso chegar o dia da ressurreição, e você na tua mão tem uma muda, planta ela, né? Coloca ela na terra, Temos também mais um dito do mensageiro de Deus que fala, todos os mensageiros de Deus, por um tempo, eram agricultores. E tem muitas coisas falando sobre esse assunto no Islã. Sabem, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, para nós muçulmanos, é um mensageiro que vem depois do profeta Jesus Cristo. Para nós, muçulmanos, o profeta Muhammad tem a mesma importância que para irmãos queridos cristãos tem Jesus Cristo. Só que o profeta veio e atualizou a religião do profeta Jesus. Atualizou a religião do profeta Jesus Cristo. A mesma coisa que Jesus fez, a mesma coisa que Jesus Cristo fez com a religião dos judeus. É a mesma coisa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e a trazer para a humanidade uma nova atualização. E quando nós pesquisamos sobre esse assunto exatamente, o que o mensageiro de Deus fala? Para preservar, na verdade, ecologia do nosso universo. Por exemplo, temos um dito do mensageiro de Deus, agora lembrei, que ele fala, se você está vivendo perto de um rio,
não tem direito de desperdiçar água. Se você está vivendo perto de um rio, mesmo assim, não vai ter direito de desperdiçar água. E tem muitas coisas que, na verdade, fala, ou seja, nos deixa bem claro a importância desse assunto. Tudo bem, eu queria falar um pouquinho sobre, como introdução, se irmãos queridos têm perguntas, algumas coisas, estou aqui para falar com vocês. Quero aproveitar a sua fala anterior e dizer para o pessoal que o convite está feito pelo Sheik, participem, perguntem, contribuam, né? Então, é um diálogo, ele deixou essa abertura. E eu gostaria de começar, Sheik, até com uma pergunta, porque nessa controvérsia que a religião islâmica chega aqui no Ocidente, e com os estereótipos que eu falava, de certa forma, aqui no Brasil também nós temos nossos estereótipos internos. Toda vez que a mídia brasileira mostra algo do Nordeste, que é a minha região, tem que mostrar o chão rachado ou alguém mendigando, como se lá fosse lugar de mendigo e só fosse terra rachada, né? Então, a mídia gosta um pouco desses estereótipos. Mas também é um pouco na cultura árabe e também do deserto, a questão e tem muito na raiz do Islã, a questão de lidar com o inimigo. E eu quero lhe perguntar assim, dentro dessa cultura, o Islã é o inimigo ideal para justificar as fraquezas e os fundamentalismos do Ocidente e talvez do próprio cristianismo? Sim. Desculpe, não entendi. Mais uma vez, desculpe. Não, tranquilo. Aumentar um pouco Acho que eu falo rápido também. O Islã é o inimigo ideal para justificar as fraquezas e os fundamentalismos do Ocidente e do próprio cristianismo. Olha, tem sobre esse assunto, na verdade, infelizmente, agora a religião que está crescendo mais que outras religiões, agora no nosso mundo, hoje em dia, a religião que está crescendo mais que outras religiões é o islamismo, e ninguém pode negar isso. Nos Estados Unidos, 50 anos atrás, não tinha muitas mesquitas, centros islâmicos, mas agora temos muitos lugares sagrados islâmicos nos Estados Unidos. Na Europa também. Aqui mesmo, no Paraná, que todo, não sei, tem tudo, todo mundo está vivendo aqui no Paraná ou não, não sei, talvez tem pessoas Vários estados do Brasil, vários estados do Brasil. Aqui no Paraná, 50 anos atrás, somente tinha, acho que, 2 mesquitas. Aqui no Paraná, agora, temos mais de 20. Aqui no Paraná, temos mais de 20 mesquitas, centros islâmicos, casa de adoração para os muçulmanos. Está crescendo no Brasil, qualquer país no mundo está crescendo. E, infelizmente, tem um pensamento, tem uma, na verdade, vamos falar assim, a mídia não quer isso. Não quer que as pessoas conhecessem a verdade, a realidade do Islã. Nós temos uma visitação aberta todos os domingos na mesquita. Às vezes a gente recebe 1000 pessoas por semana. Agora parou por causa dessa pandemia. Quando você vai convidar um grupo dos brasileiros para falar, para conversar sobre o islamismo, no começo tem um receio. A primeira coisa que entra na cabeça deles e acha que, tudo bem, a mídia sempre passando, operação guerras, mulher bomba, essas coisas. Então, não tenho nenhum interesse para conhecer a religião. É um sucesso para a mídia, que tentou para colocar essa semente na cabeça das pessoas. Nem quer pensar sobre o islamismo, nem quer abrir um diálogo sobre o islamismo. Nem quer abrir um diálogo. Esse é um preconceito muito, na verdade, grande, né, sobre o islamismo. Mas nós respondemos essas perguntas do jeito muito simples. Quem estuda um pouco a história da humanidade, ou seja, durante, na verdade, ao longo da história humana,
aquelas guerras cruzadas. E o responsável daquelas guerras era a Igreja Católica, né? Quem tem coragem? Se temos agora irmãos queridos católicos, irmãs queridas católicas, quem tem coragem para falar que aquelas guerras foram ordenadas pelo Jesus Cristo? Existe dentro da Bíblia uma ordem para fazer essas guerras? Não existe. A mesma coisa. Dentro do islamismo não existe esse pensamento. Dentro das narrativas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam não existe esse pensamento. Muito interessante. Uma vez eu falei, me convidaram sobre falar sobre islamismo e terrorismo. Muito interessante. Quando vocês estudam a história islâmica, vocês não podem achar nenhuma vez profeta, vamos falar assim, profeta nunca começou uma guerra. Profeta nunca começou uma guerra. Na verdade, temos um conselho para os na verdade, do exército islâmico. Agora temos esse mandamento, esse conselho, essa carta do mensageiro de Deus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala assim: vocês estão prontos, eles também estão prontos. Se eles têm vontade para fazer pacto com vocês, façam um pacto e voltem para a cidade. Voltem para o país. Não precisa começar a guerra. Uma outra coisa nessa carta do mensageiro de Deus é isso. Nunca começam a guerra. Deixe eles começar. Deixe eles começar. Mas temos, infelizmente, esses terroristas, né? Esses, vamos falar, radicais, fundamentais, essas pessoas que, infelizmente, estão mostrando uma cara feia do islamismo, né? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Faz uma operação terrorista, mata, não sei, 200 pessoas, a maioria são mulheres, tem crianças, tem pessoas que é inocente, né? Inocente mesmo. Isso é 100% ao contrário, 100% ao contrário dos ensinamentos do mensageiro de Deus. E temos um versículo do Alcorão Sagrado que fala assim, deixe-me ler agora para vocês. Muito, muito lindo. Esse versículo, eu vou recitar para vocês, né? Para ler, é muito interessante, para não ficar muito cansativo. A gente recita o Corão Sagrado dessa forma. Bismillahirrahmanirrahim. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم Inna Allah yuhibbul muttaqin. A tradução. O capítulo, quem vai pesquisar, capítulo 9, versículo 6. Deus Altíssimo seja fala assim: se alguns dos idólatras procurar a tua proteção, buscando tua proteção, ampara-o para que escute a palavra de Deus. Um idólatra que fez muitos problemas. Quem estuda um pouco sobre a história, o que aconteceu entre os muçulmanos e os idólatras na cidade de Meca, o que eles fizeram, os problemas que eles criaram para o islamismo, na verdade, machucaram o profeta Muhammad, mataram muitos companheiros, mataram muitos muçulmanos, alguns dos familiares do profeta. Mesmo assim, o que Deus fala? Se um dos idólatras está procurando tua proteção, amparo, deixe ele escutar a palavra do Islã. Talvez ele aceitar essa religião.
No começo não manda, mata ele, de qualquer forma, não precisa escutar a palavra de Deus. Ele fez então, tudo bem, mata ele. E depois, no segundo versículo que eu falei, agora recitei para vocês, Deus está falando, o muçulmano precisa respeitar o pacto que foi feito entre o mundo islâmico e os idólatras. Respeitar os pactos, né? E tem muitas coisas. Por isso mesmo, nós falamos com toda a coragem, com toda a certeza, que esses radicais, infelizmente, são alimentados pelos inimigos do Islã. Para quê? Para mostrar uma cara feia do islamismo. Para colocar essa semente de medo, de receio no coração de todo mundo, dos brasileiros. Dos brasileiros. Islã é uma religião de paz, uma religião de, na verdade, amor, uma religião que respeita o pacto que foi feito entre os muçulmanos e os idólatras. O profeta 3 vezes fez pacto com os judeus. O profeta fez pacto com o povo cristão. Nunca o profeta mandou, matam todos os judeus que existem aqui em Medina, minha cidade. Matam todos os cristãos, matam todos os idólatras, matam todos eles. Não existe nenhuma narrativa do mensageiro de Deus que falasse dessa forma, desse jeito. Não. Esse versículo fala claramente, se ele quiser escutar a palavra de Deus, deixe ele escutar. Abra um diálogo para ele. Abra um diálogo, explica para ele. No fim desse versículo, é muito interessante, eu não fiz tradução para vocês. Deus Altíssimo seja falar assim, porque eles têm ódio, porque eles têm inimizade com vocês, com os humanos. Porque os idólatras, essas pessoas, são as pessoas ignorantes. O ignorante é doente. Você não precisa matar o doente, né? Fala com ele, explica para ele. Talvez ele mesmo, na verdade, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Islã, vai curar seu coração e vai abraçar o islamismo. Quando revelei esse versículo, muitos idólatras, muitos dos árabes ignorantes naquela época viraram muçulmanos e abraçaram o islamismo. Na verdade, o profeta tenta nos explicar, na verdade, tenta nos ensinar dessa forma. Não precisa conquistar um país. Você precisa conquistar o coração das pessoas. Pelo amor, pelo respeito, né? Pela paz. Na verdade, abrir um diálogo, falando de forma respeitosa. E não quero prolongar mais que isso. Se tiver mais perguntas, estamos aqui. Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Se tiver, eu faço a minha aqui. Helena, por favor. Eu conheci há pouco tempo, na Torá, todo aquele relato sobre o nascimento de Jesus, sobre Maria e Jesus, a figura simbólica da palmeira, né? Eu queria assim, que você falasse um pouquinho disso. Sobre Jesus Cristo, sobre Jesus e Maria. Na verdade, eu tinha uma transmissão ao vivo falando sobre Jesus Cristo e eu falei, na verdade, eu falei sobre a personalidade do profeta Jesus Cristo no Alcorão Sagrado e na Bíblia. É uma aula muito interessante, graças a Deus. Jesus Cristo é um dos maiores mensageiros. Vamos falar do jeito muito... Agora vou achar minha pesquisa. Graças a Deus estou com um notebook que me ajuda bastante para... Com certeza.
Um pouquinho. Não temos intervalo, irmão, uma música, uma coisa? Deixa aí, enquanto o Sheik acha ali, eu vou só fazer aqui uma relação, porque acho que tem a ver com a pergunta da Helena. É interessante assim, a grandeza, mas também, de certa forma, o reconhecimento como o Islã se relaciona, inclusive, com o cristianismo e com as figuras centrais, né? Quando faz essa relação, o Hans King que faz isso, mas está no Islã lá. Quer dizer, ele coloca, quer dizer, Moisés, Maomé, Jesus e Maomé como três grandes líderes, criadores, que deram cada um a sua contribuição importante do seu jeito. Quer dizer, Moisés trouxe a Torá para os judeus. Sim. Jesus trouxe o evangelho para os cristãos e Isso, Mohamed trouxe o Alcorão para os árabes. isso mesmo. E são três pontos legais para a gente olhar para as três religiões aí irmãs, né? E pensar, quer dizer, cada um a partir do seu próprio ethos, mas com referências muito parecidas, muito próximas. Vou ler, acabou, irmão, tua fala? Sim, por favor. Vou ler bem resumido, na verdade, o resumo da minha pesquisa sobre Jesus Cristo no Alcorão Sagrado e na Bíblia. Bem rápido. Jesus Cristo, um dos maiores mensageiros de Deus no islamismo, a fé nele é uma parte indivisível da religião islâmica. Em primeiro lugar, todo mundo sabe, Jesus na cultura cristã é chamado como filho abençoado, filho do homem, Messias, ou seja, Salvador, bom pastor, o rosto de Deus invisível, a palavra de Deus, o Filho de Deus, todas essas coisas. Mas vamos falar o que existe no Alcorão Sagrado sobre essa personalidade tão nobre, Jesus Cristo, que Deus abençoe ele e sua purificada Mãe, Santa Maria. Deus, uma vez no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 19 também, chama Jesus Cristo como imaculado, infalível. A primeira parte. Tem mais uma coisa no Alcorão Sagrado sobre ele, sinal de Deus. Sinal de Deus. A misericórdia de Deus. Uma realidade inegável. Servo e mensageiro de Deus, que possui livro e uma nova mensagem, concedida por Deus. Mais uma coisa sobre Jesus Cristo no Alcorão Sagrado. Filho abençoado existe no Alcorão. Filho benevolente para com sua mãe. A palavra de Deus existe no Alcorão Sagrado. Deus, ou seja, Allah, ou seja, Deus, no Alcorão Sagrado, chama Jesus Cristo como a palavra de Deus, como o Espírito de Deus. O Messias, o Salvador do povo israelita, existe no Alcorão Sagrado. Dileto e nobre. Outros atributos do profeta Jesus Cristo no Alcorão Sagrado. Mais uma coisa. Jesus é aquele que era capaz de falar na verdade, na sua infância. E era um dos virtuosos. Jesus era ensinado por Deus. Jesus era o Espírito de Deus. Jesus era aquele que possuía diversos milagres pela permissão de Deus. Né? Jesus era fortalecido pelo Espírito Santo. Ou seja, o Alcorão Sagrado não fala Espírito Santo, fala assim, o Espírito de Santidade. O Espírito de Santidade. Tem uma coisa que é muito interessante, nós conhecemos. Então, uma pessoa vai achar que tudo bem, Jesus Cristo... tudo bem. Jesus Cristo tem, então, a mesma personalidade no Alcorão Sagrado e na Bíblia. Tem 3 pontos muito importantes. Agora eu me lembrei o resumo da minha pesquisa. Quando Deus, ou seja, fala, Jesus é a palavra de Deus, isso não significa que ele é Deus, é o Filho de Deus. Deus fala claramente, proíbe que os muçulmanos chamarem Deus como Pai. No Alcorão Sagrado temos versículo que proíbe isso. E também Deus fala claramente, Deus nunca teve filho. Nunca vai ter filho.
Ele não foi gerado, ele não gerou e não nunca foi gerado, no qual o Sagrado fala assim. Então, o que significa a palavra de Deus? Deus Altíssimo seja para falar sobre as suas pensões, as suas graças, utiliza esse termo, essa expressão no Alcorão Sagrado. Muito interessante. João também no Alcorão Sagrado é chamado como a palavra de Deus. João, filho de Zacarias, também é chamado como a palavra de Deus. Mais uma coisa sobre as milagres do profeta Jesus Cristo no Alcorão Sagrado. É muito interessante, Deus menciona o nome do profeta Jesus Cristo mais de 25 vezes. Mais de 25 vezes Deus, ou seja, menciona o nome do profeta Jesus Cristo, alaihi salam, no Alcorão Sagrado. Mas toda vez que está contando uma das milagres do profeta Jesus, fala, Jesus fazia tudo isso, mas pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. A milagre do profeta Jesus Cristo depende da permissão de Deus. Se ele cura um doente, né, que tem um problema muito grave, Jesus fez isso, curou ele pela permissão de Deus. Se Jesus Cristo fez de lama, fez uma pomba e soprou nela e começou a voar, existe no Alcorão Sagrado essa milagre do profeta Jesus Cristo. No fim do versículo fala, Jesus fez isso pela permissão de Deus. E quando conta Deus Altíssimo, ou seja, qualquer milagre dos profetas, as milagres do profeta Moisés, Jesus, João, profeta Abraão, profeta Muhammad e outros mensageiros, sempre utiliza essa palavra, pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. É um poder dado por Deus. Dado por Deus. Então, Jesus Cristo é uma personalidade muito importante para nós muçulmanos, é um dos maiores mensageiros de Deus. O Islã respeita muito esse querido mensageiro. A gente, muçulmanos, eu falei, como o irmão querido me apresentou, eu estudei Mahdismo, o fim dos tempos no Islã. Jesus Cristo, segundo os ensinamentos islâmicos, vai aparecer. A gente acredita no advento, ou seja, na chegada do profeta Jesus Cristo no fim dos tempos. Ele vai chegar, ele vai aparecer. Ele, junto com o Imam Al-Mahdi, uma outra personalidade que é considerado como 12º sucessor do mensageiro de Deus, profeta Muhammad, eles dois vão estabelecer o reinado de Deus na terra. Isso também mais uma diferença. Entre os cristãos, eu acho católicos acreditam que, eu agora me confundi, não sei, católicos ou evangélicos têm essa crença, podem me corrigir. Eles acreditam, tem algum, não sei exatamente, tem algum grupo que fala, não, Jesus Cristo vai estabelecer o reinado de Deus aqui na terra, tem um grupo que fala, não, ele vai estabelecer isso, vai fazer tudo isso no céu. No céu. Mas no Alcorão Sagrado, ou seja, nos ensinamentos islâmicos, nós podemos, na verdade, achar muito, muito claro que tudo isso vai acontecer antes do dia da ressurreição, antes do dia do juízo final, vai acontecer tudo na terra. Tudo na terra, nesse mundo que estamos vivendo. Não vai acontecer nada, na verdade, no céu. Tudo que acontece é aqui na terra. E Jesus Cristo vai descer, vai aparecer aqui na nossa terra, e, na verdade, vai fazer muitas coisas para, na verdade, paz pelo nosso mundo. Sheikh, a propósito, as coisas. Você começou falando da água, e a água tem uma casa também e uma origem que é comum a ela e a toda a criação, que é a terra. Eu tenho trabalhado muito essa questão que a gente tem, que o cristianismo em si tem esquecido muito da terra como referência, como a casa comum. O Papa Francisco tem trabalhado brilhantemente esse tema da casa comum, de chamar a atenção dos cristãos, mas como ele diz assim, todas as pessoas de bem para a terra, que é a nossa casa comum. E eu tenho observado assim, se a gente perguntar nas grandes cidades aí
no mundo urbano, para adolescentes e jovens nascidos e criados nas cidades, da onde é que vem a água, a gente vai ouvir frequentemente, vem da torneira. Mas a água vem da terra. A gente não está conseguindo ensinar isso para as gerações urbanas. A gente pergunta de onde é que vem alimento, escuta o nome de um bocado, de um monte de empresas que exploram a terra. O alimento vem da terra. Nós temos algumas construções importantes, por exemplo, aqui do povo andino, que é a ideia da Pachamama, quer dizer, a mãe, a terra como mãe. O Leonardo Boff trabalha brilhantemente a ideia de terra-mãe. E na encíclica aí do Papa Francisco, a Laudato Si, ele traz umas questões importantes para a gente pensar como pessoas de fé no nosso tempo. Quer dizer, ele diz assim, quer dizer, pensar no todo, na criação que é mais do que nós, seres humanos. Ele diz assim, Deus criou milhões de formas de vida e não criou nenhuma delas capaz de viver sozinha no mundo. Ele traz a questão da interdependência. Como que é, na perspectiva do Islã, a terra, já que a água vem da terra também, tem algo específico? Olhem, tem uma colocação muito interessante, muito importante, vou deixar para vocês, irmãos queridos. Na verdade, eu acho todas as religiões, ao falar sobre meio ambiente, ecologia, água, terra, todos esses elementos, essas coisas que temos, a gente fala muito lindo, muito bonito. Mas poucas pessoas respeitam, poucas pessoas estão seguindo certinho. Deixe-me dizer um dito do mensageiro de Deus que eu fiz pesquisa, queria falar para vocês, mas um pouco se afastamos do nosso assunto, né? Mas que bom que voltamos. O mensageiro de Deus fala assim, olhe, muito interessante esse dito do mensageiro de Deus. Fala assim, quebrar um galho de árvore é pior para mim que quebrar as asas dos anjos. Olha só. Um galho de árvore é pior na minha visão que quebrar as asas dos anjos. Tudo bem. Temos uma narrativa no Islã que nosso querido mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala dessa forma. Está falando sobre um respeito incrível, imenso, é uma coisa muito interessante. Mas agora temos instrumento, temos ensinamento. Agora é nossa vez. Respeitar e seguir essas orientações. Que falou que bom que se eu ouvir direto, né? Um dos membros da religião matriz africana chamou a mesma, na verdade, repetiu a mesma narrativa do mensageiro de Deus, onde ele chama a terra como a mãe. Como você respeita a tua mãe, respeita a terra. Respeita a terra. Então, temos ensinamento, temos orientação, temos tudo que precisamos, mas não temos pessoas que respeitam, não temos pessoas que seguem certinho, não temos pessoas que praticam tudo isso. Na verdade, eu falei com um amigo meu de budismo, né? Ele é seguidor da religião budista. Eu falei para eles, os muçulmanos talvez tenham erro, mas o Islã é infalível. Se você achou algum erro entre os muçulmanos, não julgue a minha religião pelos atos dos muçulmanos. É a mesma coisa. Sobre todas as religiões, nós talvez podemos falar isso. A religião é linda, é pura, mas os membros, às vezes, não respeitam. Às vezes não respeitam. Vocês não podem achar nenhuma religião que fala, não respeita a terra, desperdiça água, faz tudo o que quiser, acenda fogo na floresta, qualquer coisa que você quiser. Até os ateus também não têm coragem para falar assim. Não falam assim, respeitam. Né? Depende de nós, de nossa vez, praticar, mostrar em ação os nossos ensinamentos que temos, na verdade, as orientações que os grandes homens, os homens de Deus deixaram para nós mensageiros de Deus,
para vocês Jesus Cristo, para uma outra pessoa, profeta Moisés. Não sei, tem muitas pessoas. Todos eles deixaram coisas boas, lindas para nós. E agora a nossa vez praticar, mostrar em ação, demonstrar toda essa orientação para a nossa humanidade, para ter um mundo em paz. Para ter um mundo em paz. Eu acho que nosso mundo agora está muito cansado de nossa fala sem prática. E às vezes eu falo para meus amigos, o mundo agora, ou seja, esse meio ambiente, está cansado de ouvir tantas vezes pregadores, palestrantes, sheiks, líderes religiosos, todo mundo está falando, vamos respeitar. Mas na hora de praticar, todo mundo... ficando muito longe, nem respeita, nem pratica, nem faz, nem... tudo bem. Isso é nossa questão. Demonstrar nossa fé, demonstrar os ensinamentos que já temos. Isso, alguém quer fazer alguma pergunta aí na hora? Eu gostaria. Por favor, Patrícia, por favor. Boa noite, Sheik. Meu nome é Patrícia. É uma satisfação imensa poder falar com você. É a primeira vez que eu escuto um muçulmano falando e ele pode me ouvir, é muito bom te escutar. Não sei se a minha pergunta foge muito, né? Eu sou cristã e eu me dedico ao estudo do nosso livro sagrado e eu conheço, então, o relato da criação na ótica judaica cristã. E eu gostaria, como eu sou uma ignorante, né, da religião islâmica, não sei se é propício esse momento, mas assim, o Alcorão, que é o livro sagrado da sua religião, como é essa ótica? É narrado a imagem de Deus como criador, que traz uma narrativa de como tudo foi criado e o papel da criatura, do ser humano, nessa criação de Deus? Será que é parecido com aquilo que nós, cristãos, conhecemos, né? E uma outra coisa também, que se for possível, eu gostaria de ouvi-lo falar sobre Abraão, né? Assim, Abraão, que é o nosso pai comum da fé, né? Então, assim, nossa, eu gostaria de ouvi-lo falar muito, porque é uma oportunidade única. E desde já te agradeço, se for possível, comentar sobre isso, né? E aí, do moderador, se não estiver fugindo do assunto, claro. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Imagina, aquilo aí é ótimo, muito bom, muito bom. Desculpe, irmão Jamal, está me ouvindo? Irmão Jamal, meu amigo aqui em Mesquita, está me ouvindo? Na verdade, tem um problema, eu esqueci o carregador do meu notebook, precisam alguns minutos para trazer. Eu gostaria de... Por favor, continuem. Daqui a um pouquinho, agora eu já volto. Preciso trazer o carregador e colocar para o meu notebook. Um pouquinho, desculpe. Eu gostaria de pedir, enquanto isso, que talvez o Gamal, que está aqui, eu vi que Gamal, você pode ligar a tua câmera, Gamal? Gamal? Não sei. Então, mas é que o Gamal, eu vi que Zé Maria também é da igreja islâmica, certo? Muçulmano? Católico. E não sei se tem mais alguém da mesquita aqui, ou de alguma mesquita. Só para se apresentarem, né? O Gamal acho que deu uma saidinha, mas ele daqui a pouco volta. É uma pessoa muito querida, muito querida. Foi ele que eu conheço o Gamal já acho que uns 10 anos mais ou menos. Ele que me apresentou ao Sheik e ele tem participado de algumas atividades conosco. Nós temos uma atividade às sextas-feiras que é orando pela cura planetária e cada momento somos de uma religião diferente, tá? E desde março a gente tem tido cada semana uma religião, tá? Tem sido muito bonito e o Sheik esteve conosco. Eu
Você quer falar alguma coisa, Santiago? Retoma a palavra para você. Só queria ter apresentado o Gamal, na verdade. Não, então, lembrando que a gente, essas sínteses, assim, que eu acho que a gente vai, isso que a Patrícia falava, é interessante, porque a gente vai formando conceito, vai entendendo, vai mudando um pouco da compreensão. E, às vezes, nem é as questões que se aproximam ou que são idênticas nas religiões que mais fazem isso com a gente, naquelas que destoam totalmente. Mas eu só vou trazer aqui mais uma semelhança que, com relação à Torá e aos livros que a gente falava lá, né, de Moisés de Maomé, de Moisés e de Jesus. Olha só, para o judaísmo, Israel como povo e terra de Deus, quer dizer, a referência, o centro do judaísmo é isso, a visão, a cosmovisão, a mundovisão do judaísmo é Israel como povo e terra de Deus, né? Para o cristianismo, Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus. Se tirar isso, nada se sustenta para nós, né? E o Islã, o Alcorão como livro e palavra de Deus. Né? São sínteses assim das religiões que não estão tão distantes, mas que são específicas, não é? Quer pensar no Islã, você pensa no Alcorão como livro e palavra de Deus. Mas para nós também a Bíblia assim, mas para nós Jesus Cristo é o que nos fez cristão, é o máximo de nossa referência, né, nossa expressão. E para o judaísmo é Israel, o povo eleito, né, como povo e terra de Deus. São fundamentos assim interessantes que muitas vezes ficam perdidas em discussões mais periféricas e a gente perde a oportunidade disso que a Patrícia falou ali, de a gente entrar nas religiões. Eu gosto muito de ver religião, eu não consigo fazer diferente, na perspectiva que o Paul Tillich trabalha muito, que é a relação com cultura mesmo, que eu comecei a falar agora há pouco, né? A gente se esquece disso. Por que a religião islã é tão diferente? Porque ela nasceu e ela vive e ela se alimenta de uma cultura muito diferente. Agora, as três irmãs aqui abraâmicas, que acho que agora o Sheik pode relembrar, Patrícia, até para ele tua pergunta, quer dizer, que eu acho que é interessante. Qual é um ponto comum importante nas nossas três religiões monoteístas? Exatamente as três religiões abraâmicas. Você quer reformular a tua pergunta para que ele não possa responder, Patrícia, por favor? Claro, sim. Então, eu dizia, são dois pontos, né? No nosso livro sagrado judaico-cristão, nós temos a narrativa, então, da criação, onde o Deus único, ele tem um rosto do Deus criador para nós, né? E esse Deus que é uno e que é criador, o Deus que nós cremos, ele criou todas as coisas e criou o ser humano. Então, assim, como que o Islã aborda, tem uma narrativa que fala da origem do universo, da origem do ser humano e o papel que o ser humano ocupa nessa criação, né? E o outro ponto é essa fé comum do pai Abraão, né? Nossa, é uma oportunidade única escutar o Sheik falando do pai Abraão na ótica islâmica. Eu nunca tive esse privilégio, né? Então eu gostaria muito de poder ouvi-lo. Tudo bom? Desculpe demorar um pouquinho, esqueci carregador do notebook no escritório. Levei, peguei, bate-papo, bate e volta, né? Tem uma expressão brasileira, é muito rápido. Tudo bem, sobre a criação, eu tinha um encontro com, não quero chamar, não sei como se diz, amigo meu, não, na verdade não era meu amigo, com um ateu. Eu falei para ele, você sabia, existe no Alcorão Sagrado aquela explosão que vocês falam no Big Bang? Que o início, ou seja, o universo, começou com uma explosão grande. Big Bang tem, na verdade, a tradução em inglês é isso mesmo. Existe no Alcorão Sagrado. Deus fala num versículo, se quiser, minha querida Patrícia, posso fazer uma pesquisa, na verdade, bem detalhada, segundo o Alcorão Sagrado, e passar para ela, né? Mas no Alcorão Sagrado fala assim, antes de acontecer nada, antes de criação, o universo era como uma flor vermelha.
E da fumaça, Deus fez, na verdade, Deus fez água. E da água, Deus começou a criar todas as coisas. Todas as coisas. No Alcorão Sagrado existe, Deus criou os céus, a terra, as estrelas, órbita que existe. No Alcorão Sagrado temos um versículo que fala, cada um dos planetas tem uma órbita. Muito interessante, no Alcorão Sagrado fala, eles estão circulando ao redor. É muito interessante, o Alcorão Sagrado fala, eles estão circulando e estão circulando também em si mesmo. Dessa forma, existe no Alcorão Sagrado. Deus cria os céus, a terra, por 7 dias, ou seja, nos 7 dias. Agora começa a diferença, que uma religião monoteísta, ou seja, não uma religião monoteísta como está no cristianismo e no judaísmo existe, e o método, ou seja, a ideia que os ateus têm. Eles falam, ninguém criou o ser humano. O ser humano é evoluído, não sei, de os seus antepassados, pode ser macaco, outras coisas. Mas Deus, nos livros sagrados, no Alcorão Sagrado e na Bíblia, fala claramente, Deus diretamente criou os seres humanos. E o primeiro ser humano era Adão. E agora uma diferença entre o islamismo e o judaísmo e o cristianismo, né? O judaísmo, o cristianismo fala, Deus criou Eva do Adão. Eu esqueci essa palavra não sei, esqueci. Esse osso que no Costela. Desculpa. Do hebraico, Costela do Adão, né? Costela de Adão. Do hebraico, como se diz? Selá. Ele não Selá. sabia. Sim. É o lado, né? Não existe no Alcorão Sagrado. Isso não existe no Alcorão Sagrado. Todas, na verdade, Adão e Eva tinham uma criação. E, na verdade, tinham uma vez profeta, Deus Altíssimo, ou seja, criou o profeta Adão, e depois criou o profeta, a mãe da humanidade, Eva, né? Isso é a nossa diferença. Deus criou o profeta Adão. Deus criou Eva, né? Eles não foram evoluídos. Eles foram criados por Deus. E tem mais uma coisa que eu falei, vou repetir de novo. Deus Altíssimo seja fala assim, todo o universo foi criado da água. Todo o universo foi criado da água. Mas o que é muito importante, Deus deu esse início, deu o começo, Deus começou essa criação. Deus começou essa criação. Criou os céus, criou, na verdade, a terra. Muito interessante, talvez vocês achem um pouco estranho. O Alcorão Sagrado fala assim, como existe 7 céus, não sei quem pesquisa sobre esse assunto, mas no Alcorão Sagrado, Deus fala claramente, existe 7 céus. Como existe 7 céus, temos 7 terras também. Temos 7 terras também. Eu não sei explicar bem direitinho, nem bem certinho o que significa isso, mas no Alcorão Sagrado fala assim, como existe 7 céus, existe 7 terras também. E nos céus existem seres vivos. Nós, na verdade, nós estamos no primeiro céu. Na primeira terra, no primeiro céu. A gente não pode alcançar mais. Tudo que a gente tem, todas as estrelas, toda a galáxia, tudo que temos no primeiro céu. Ninguém sabe o que está acontecendo no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tem muitas coisas, mas no Alcorão Sagrado fala assim, tudo quanto existe nos 7 céus glorificam Deus. Faz adoração para Deus. Nos outros céus também talvez existe ser humano, existe seres vivos, existe servos de Deus, existe anjos, existe demônios, né? É isso que o Alcorão Sagrado fala sobre a criação. Tem mais coisas. Eu falei, se quiser mais detalhado,
eu preciso achar, na verdade, todos os versículos e passar para vocês. Mas existe 7, Deus fez esse universo por 7 dias, o universo foi criado da água, Deus fez o profeta Adão e sua esposa Eva, Deus criou para eles um paraíso chamado Éden, existe no Crow Sagrado. Mas aqui também temos uma diferença. O que aconteceu, na verdade, sobre a queda deles, o Crow Sagrado tem uma visão diferente com a Bíblia, né? Esse cobra que entrou em primeiro enganou o profeta. Eva começou, na verdade, tentou enganar, tentou desviar o profeta Adão, ele aceitou, e eles começaram a comer aquele maçã. Na Bíblia existe maçã, mas no Corão Sagrado não fala sobre esses assuntos. E tem algumas narrativas do profeta que fala era trigo, aquele negócio que o profeta Adão foi proibido de comer era trigo. Tem mais coisas. A história é um pouco diferente. E também sobre a queda do Satanás, ou seja, a queda do diabo também tem uma história diferente. Uma vez eu fiz uma pesquisa sobre o personagem do diabo, do Lúcifer, no Islã e no cristianismo. Foi muito lindo essa pesquisa. Eu pesquisei na Bíblia, eu falei com meus amigos católicos e evangélicos, eles me passaram tudo. Especialmente tinha um amigo de Testemunha de Jeová. Eles estudam bastante a Bíblia. Ele me passou as passagens bíblicas sobre esse assunto. Eu estudei tudo. Eu fiz pesquisa na Bíblia e também no Alcorão Sagrado. Eu falei sobre o personagem dele no Islã e no cristianismo. Foi muito lindo. E a queda do Lúcifer também é diferente, totalmente diferente. O que o Islã, ou seja, o Corão Sagrado conta, o que a Bíblia conta. Não estou aqui para falar que o Corão Sagrado, eu sou representante do islamismo. Normalmente preciso falar que o Islã fala a verdade, mas precisamos pesquisar, precisamos conquistar, precisamos descobrir, nem mais. Mas sobre o profeta Abraão, temos um versículo que eu acho conhecer esse versículo é suficiente para conhecer o profeta Abraão, a personalidade do profeta Abraão, a importância desse grande homem no Islã. Deus fala assim: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أُمَّةً غَانِتًا لِلَّهِ. Muito lindo esse versículo. Deus fala no Alcorão Sagrado, o profeta Abraão era como uma nação submissa. Uma pessoa. Era uma nação. Uma pessoa mesma era uma nação para Deus. Como um grupo grande. Uma comunidade grande para Deus. Por quê? Deus continua assim. Kana ummatan ghanitan. Pela submissão que ele tinha. Ele foi ordenado a entrar numa cidade e quebrar todos os ídolos e colocar aquele seu martelo nas mãos do grande ídolo. E quando as pessoas entraram no seu santuário, no templo, acharam tudo está quebrado e um jovem chamado Abraão fez tudo isso. Olha a coragem, a submissão. Foi ordenado a fazer isso. Uma pessoa, ao contrário de todo o povo da cidade. O povo da cidade, na verdade, o reinado naquela época tinha uma pessoa chamada Namrud. Não sei, existe essa história na Bíblia ou não. Quem souber me fala. E o reinado decide fazer um fogo muito grande e jogar o profeta Abraão dentro do fogo. Quando eles fizeram tudo, o Corão Sagrado não fala sobre a grandeza do fogo, mas era um fogo muito grande, muito grande. Eles prepararam uma coisa na verdade, abaixo do topo da montanha, eles queriam jogar o profeta Abraão no meio do fogo. Quando jogaram ele nesse instante, né, de montanha para o fogo. O profeta Arcanjo Gabriel desceu e falou para o profeta Abraão: o que você está precisando? Falou: não estou precisando de nada. Ah, você está morrendo, está jogando você no fogo, no meio do fogo, você não está precisando de nada. Falou assim: Deus está observando. Se Ele quiser me salvar, vai. Pode. Ele está me observando. Eu sou servo dele. Eu cumpri, na verdade, a ordem dele.
Eu fui ordenado por ele. Se ele quiser me salvar, pode. Quando ele entrou no fogo, ao cruz sagrado fala assim: وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. Nós inspiramos ao fogo, seja fresco e seja como um jardim. Quando o profeta Abraão entrou no fogo, o fogo transformou como um jardim. E as madeiras, palitos, começaram a crescer, dando galho, dando folhas, não sei, frutas, como um jardim. E o povo da cidade, que isso? Que é essa pessoa? Ele é homem de Deus. Nessa passagem, muitos viraram, na verdade, começaram a seguir a religião do profeta Abraão, que era uma religião monoteísta. E tem mais uma passagem do profeta Abraão que ele viu no seu sonho que está degolando, né, cortando o pescoço do seu filho. Isso também é diferença. Quem pesquisa no Alcorão Sagrado na Bíblia fala quem foi, na verdade, quem foi no sonho do profeta Abraão era Isaac, mas no Alcorão Sagrado era Ismael. No Alcorão Sagrado, aquele, não sei se está certo, gado, sacrifício, né? Sacrifício, era Ismael no Alcorão Sagrado. Começou a falar com seu filho Ismael, eu vi no meu sonho isso. O Ismael falou para o profeta Abraão, seu pai: Ya abatif al-ma tu'mar. Oh, pai, faça o que lhe foi ordenado. Faça o que Deus mandou para você. Me mate da mesma forma que você viu no seu sonho. Olha a submissão do profeta Abraão. Levou seu filho, colocou no mesmo lugar determinado, tentou para matar seu filho, cortar o pescoço dele. Tentou, na verdade, cortar o pescoço. É a ordem de Deus, eu sou submisso. Qualquer coisa que Deus me manda, eu vou, na verdade, realizar. E Deus, em troca do profeta Ismael, mandou um cordeiro. E também isso faz parte da nossa peregrinação, que no último dia da peregrinação da Meca, os muçulmanos sempre degolam, ou matam um carneiro e distribuem a carne dele entre os pobres, né? Ou mandam para, na verdade, as regiões que precisam de carne. E falar sobre o profeta Abraão, alayhi salam, que Deus abençoe ele, precisa muito tempo. Esse grande homem, o pai da religião monoteísta, é uma coisa, irmão querido, nosso apresentador, né? Eu esqueci o nome do nosso irmão querido. É um assunto compartilhado entre Islã. É uma coisa muito interessante para vocês, talvez, irmão querido Roberto ouviu isso de mim, porque várias vezes eu falei isso. Essas palavras que nós utilizamos, judaísmo, cristianismo, islamismo, quem pesquisa um pouco, não existe islamismo no Alcorão. Não existe judaísmo na Torá. Não existe cristianismo na Bíblia. Você pesquisa qualquer página, não sei, capítulo, não existe. Os ismos foram feitos pelo ser humano para diferenciar. Oh, eu sou muçulmano, estou seguindo o islamismo. Você não. Minha religião é islamismo. Minha religião é cristianismo, judaísmo. Deus mandou um estilo da vida, ou seja, nós podemos chamar assim, o estilo da vida material, o estilo da vida espiritual. Tem dois sentidos. Deus não veio para falar para nós que, para comunicar comigo, faça assim. Entra no domingo na igreja, na sexta-feira na mesquita, no sábado na sinagoga e fala comigo. Não. A religião de Deus é mais ampla. Tem mais palavras para falar. No sentido do político, econômico, qualquer sentido que você acha, tem um plano para a educação da sua criança, tem um plano para como tratar com sua esposa, tem muitas coisas. Então, Deus mandou uma religião que o profeta Abraão tentou estabelecer essa religião monoteísta. Por isso mesmo ele é chamado como o pai da religião monoteísta. E aconteceu depois dele atualizações. Uma vez Deus mandou libertar, salvar o povo israelita através, ou seja, mandou o profeta Moisés e seu irmão Arão para salvar, libertar o povo israelita da tirania do faraó, né? E salvou eles. E Deus, na verdade,
inspirou, revelou para o profeta Jesus Cristo, alayhi salam, que Deus abençoe ele, esse precisa mais uma atualização. Eu vou te designar como mensageiro de Deus. Veio mais uma atualização através do profeta Jesus Cristo, seguindo os mesmos passos do profeta Moisés. Jesus não veio anular a lei do profeta Moisés. E por fim, Deus mostrou sua última atualização. É chamado o Islã, ou seja, a religião completa, ou seja, a religião que veio atualizar, completar a missão do profeta Jesus Cristo, a missão do profeta Moisés. É muito interessante, para finalizar, Deus, o profeta Muhammad tem algumas narrativas que chama Jesus Cristo como irmão. Fala para os muçulmanos, meu irmão Jesus falou isso, seguem ele. As narrativas do profeta Muhammad fala, seguem Jesus Cristo. Ele é o exemplar. Ele é exemplo da humanidade. Seguem Moisés, seguem Abraão, né? Todos eles são, na verdade, os profetas, os mensageiros enviados por Deus e oferecendo uma orientação divina para nós, para a nossa, na verdade, humanidade. Então, Sheikh, só vou lembrar para quem nos acompanha, não sei se vocês perceberam, é interessante, o Sheikh falava de palavra, e eu estava aqui com essa imagem na cabeça. Quer dizer, a palavra que o Islã usa muito e que o Sheikh repete com muita frequência, no cristianismo não é tão bem-vinda, tão bem vista, que é submissão, né? Quer dizer, para o cristianismo, Abraão é obediente. A gente repete obediente, obediência, e a palavra submissão para nós parece que é diferente, né? Mas é interessante essa comparação. Lembrar assim que também o Alcorão, Sheikh, acho que também tem essa questão que ele transformou o Islã numa religião do livro também, né? Que a partir daí, quando você falava ali, eu lembrei de outra coisa. No Evangelho diz em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No Islã tem uma leitura diferente, mas também bonita, que eu acho. Eu vou ler aqui para vocês, que eu tinha pesquisado aqui. A palavra se tornou livro, o Alcorão, né? Mais uma coisa os muçulmanos consideram extremamente importante. No islamismo, o profeta Maomé não ocupa o centro, e sim, assim como Jesus no cristianismo. Para os muçulmanos, a palavra de Deus não se tornou homem, e sim livro. Né? É interessante, é uma outra diferença, mas está bem bela. Eu quero fazer uma questão contigo assim, para assim, o Islã cresce e as pesquisas, os dados mostram muito isso, e ele é interessante que ele existe e ele cresce em todas as culturas, em todos os estratos sociais, econômicos, étnicos, quase que indistintamente. É um fenômeno neste sentido. E eu lendo também sobre o Islã e a forma como ele se organiza, ele não tem uma hierarquia, por exemplo, não tem um clero, não tem, entre aspas, pessoas privilegiadas que se destacam mais. Até a questão da vestimenta, da forma de se vestir, é levada em consideração como sinônimo, como mostra de igualdade entre os seres humanos. Você acha que essa é uma questão muito determinante dessa sensação de liberdade na perspectiva de tanta busca pelo islamismo? Olhem, sobre este assunto, hierarquia no islamismo, na verdade, nessa religião, temos algumas coisas, não, na verdade, como dizer, deixe-me pensar para me preparar. No Islã, temos um mensageiro chamado Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. É muito interessante, outros profetas, outras pessoas também são chamados como mensageiros de Deus. No Alcorão Sagrado, chama Moisés como mensageiro, Abraão, profeta Noé, profeta Adão, profeta Salomão, profeta Davi, profeta Ismael, profeta Isaac, profeta Jacó, Jó. Tem muitos mensageiros que existem no Alcorão Sagrado. Todos eles eram mensageiros de Deus, enviados por Deus.
Mas, segundo, olhem, muito interessante. Eu estudei o islamismo, na verdade, o Islã xiita, né? Temos duas seitas grandes dentro do islamismo, sunita, xiita. O que os sunitas acreditam é quase a mesma coisa que meu irmão querido falou, não existe hierarquia e depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas as pessoas são iguais e, na verdade, uma igualdade entre todos os muçulmanos. Mas no Islã xiita não funciona dessa forma, e eu vou deixar muito claro esse assunto. No Islã xiita, o profeta Muhammad deixou bem claro, segundo os ensinamentos dele, deixou bem claro que a comunidade islâmica precisa escutar a palavra dos sucessores do profeta. O profeta tinha 12 sucessores. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha 12 sucessores que eles querem seguir, ou seja, querem continuar o caminho do profeta, né? Dando mais orientação, protegendo mais, na verdade, da mesma forma a comunidade, a sociedade islâmica, né? Eles são sucessores do profeta Muhammad, que são 12 pessoas, ou seja, 12 imãs, 12 orientadores. O primeiro deles era o imam Ali, o primogênero dele, o genro dele que se casou com a filha do profeta. Esse casamento deu 2 filhos, Imam al-Hassan e Imam al-Hussein. Esses 2 também são sucessores do profeta, né? Na visão islâmica xiita, fala assim, o povo muçulmano, bem depois do falecimento do profeta, o que precisa fazer? Esse povo precisa seguir, na verdade, a orientação, ou seja, a ordem, precisa seguir a ordem dos familiares do profeta, da descendência do profeta, da linhagem do profeta. Entre essa linhagem, tem 12 pessoas escolhidas por Deus, designadas por Deus, que nós chamamos eles como orientadores. Essa palavra que eu utilizo, imam, significa orientador, guia, né? Mas então, no Islã existe essa hierarquia, né? Não, no Islã xiita não podemos falar que não existe nada e tem uma diferença, né? Mas, por exemplo, vamos deixar um exemplo para vocês, irmãos queridos. Vamos deixar um exemplo por exemplo, da nossa mesquita aqui em Curitiba. Temos um líder religioso, né, dentro da religião islâmica atualmente, né? Temos um líder religioso que prega o islamismo, ou seja, vamos falar assim, entre os dias da semana, sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos. Sexta-feira é o dia sagrado dos muçulmanos. Vou explicar a função da oração do culto da sexta-feira. Temos um líder religioso que vai subir na alta, né, numa cadeira, vai falar para nós, pregar sobre o islamismo. E depois temos tradução para o português, porque ele fala árabe. Eu mesmo, pessoalmente, vou traduzir em português todas as semanas. E depois temos uma oração. Nessa oração, nós podemos achar uma igualdade. Todo mundo, temos muitos muçulmanos negros, temos muitos muçulmanos árabes, temos muitos muçulmanos brasileiros. Vão ficar na mesma linha, né? Não há nenhuma diferença. Ou você é árabe na primeira linha, na primeira fila. Ou você é brasileiro, segundo. Você é negro, terceiro. Não existe nada. No Islã é proibido fazer isso. Essa classificação na mesquita ou numa organização religiosa é proibida. Talvez nesse sentido podemos falar sobre a igualdade no Islã, né? Que Islã não manda prevalecer, né? Não manda, na verdade, um grupo que eles sejam o povo, um grupo escolhido, o povo de Deus, não sei, eles devem ser respeitados. Não existem essas coisas no Islã. O homem mais honrado para Deus é o homem mais piedoso, mais devoto, o homem mais submisso, né? Que isso Deus só sabe. Eu não sei o que está passando no coração de vocês, e nem vocês sabem o que está passando no meu coração, mas Deus sabe. Deus sabe. Isso depende de Deus. Mas na Terra, nessa organização, na verdade, né,
por exemplo, nessa organização da nossa mesquita, do dia da sexta-feira, não existe nenhuma desigualdade. Que tem um imã que vai, na verdade, conduzir a oração e outros, qualquer pessoa pode, na verdade, fazer sua oração atrás dele e não faz, na verdade, não tem nenhuma diferença entre os muçulmanos. Na verdade, eu esqueci tua pergunta exata, eu queria deixar essa diferença entre as visões. Não, era isso. Do Era Islã, isso. Era Islã, isso. Não, era isso na questão da liberdade expressa em atos, na ausência de uma hierarquia como no clero e de autoridades assim nessa relação. Será que isso é o que influencia o tamanho e o crescimento do Islã em todos os estratos sociais e culturas diferentes? Isso mesmo, irmão. Eu tenho uma diferença para falar sobre esse assunto bem detalhado, para falar sobre esse assunto exato, no sentido bem, na verdade, muito detalhado, né? Com uma pesquisa completa. Nós precisamos, em primeiro, conhecer as duas escolas grandes, as duas escolas importantes dentro do Islã. O que a escola islâmica sunita fala, o que significa sunita, o que a escola xiita fala sobre esse assunto. É sobre todos os assuntos, né? Porque diferente, por exemplo, como, ou seja, vamos falar assim, como a igreja, os ensinamentos, a orientação da igreja católica é diferente com a igreja evangélica, é totalmente diferente com a igreja, por exemplo, Testemunha de Jeová, ou não sei, pentecostal, outras igrejas que temos. Existe uma diferença entre essas seitas, essas escolas dentro do Islã, né? Mas eu falei bem resumido, né? Na verdade, incluindo todos os ensinamentos islâmicos. Mas precisamos pesquisar mais e falar mais detalhado sobre esse assunto, irmão querido. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aí, senão eu faço outra aqui. Alguém quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Enquanto vocês estão pensando aí, vão vendo. Eu gostaria que você ajudasse assim, irmão, e falasse um pouco para a gente sobre jihad, que é importante para a gente entender a questão da paz, do conceito de paz no Islã. Talvez ajude a desconstruir um pouco esse estereótipo que tem, quer dizer, explicar para a gente aqui um pouco a jihad. Eu expliquei um pouco sobre esse assunto, um assunto bem, na verdade, uma pergunta bem repetida de nós. Em primeiro lugar, no Islã temos dois tipos de jihad. No Islã temos dois tipos de jihad. Jihad contra os inimigos do Islã, primeira parte, que é chamado como jihad menor. O menor jihad, o menor esforço, é jihad contra os inimigos do Islã. Né? Lutar, ou seja, guerra santa contra os inimigos do Islã. E temos um jihad ainda maior, chamado o maior jihad, controlar as paixões do ego. Controlar as paixões do ego é considerado o maior jihad no Islã. Tinha uma narrativa do mensageiro de Deus, os soldados estavam voltando de uma guerra, o profeta falou para eles que preparem-se para maior jihad. Falaram como assim? Era uma guerra muito grande. Temos ainda uma guerra maior que isso? O profeta falou, não. Controlar as paixões, ou seja, os desejos ilícitos. Os desejos ilícitos do seu ego, do teu coração, ou seja, do teu próprio mesmo, né? Isso é considerado como a maior jihad. Mas o que, na verdade, hoje em dia a gente escuta bastante sobre esses grupos terroristas, esses grupos que, infelizmente, eu falei, estão, infelizmente, a gente às vezes não dá para escapar, não há onde escapar.
aonde falar e explicar esse assunto e às vezes eu falo para amigos meus, juro por Deus, eles não são muçulmanos. Juro por Deus, eles estão representando da nossa religião. Nunca a nossa religião manda operação terrorista. Só, infelizmente, é uma coisa muito interessante. Olhem agora, a maioria das guerras, a maioria das operações terroristas acontece nos países islâmicos. Olhem o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo no Iraque, está acontecendo no Iêmen, né? Na Nigéria. Eu acho é um sistema, vamos falar, é um modo de pensamento criado pelos inimigos do Islã, para destruir o islamismo de dentro. Infelizmente, graças a Deus, vocês são estudiosos, pesquisam, estudam, né? São sábios, sábias, estudam, não aceitam qualquer coisa que aparece na mídia. Tem um exemplo, eu falo sempre para, talvez, irmão querido Roberto, aquele programa eu falei, tem pessoas, são como crianças, o filho de 6 meses. Tudo que ele acha, coloca na mão. Tudo que ele acha, coloca na mão. Agora eu tenho um filho de quase 6 meses. Tudo que dá para ele, coloca na mão. E a mesma coisa. Tudo que a mídia passa para ele, acredita e acha que está certo. Não, o Beto quer falar ali, irmão, e eu só quero dizer porque eu te perguntei isso, porque pesquisando aqui para nosso programa, eu achei essa passagem interessante. O sentido original da jihad é dedicação em trilhar a senda da retidão, indicada no Alcorão desde as primeiras linhas. Aí eu achei parecido, inclusive, com a Shalom hebraica, judaica, né? Quer dizer, o significado da Shalom, quer dizer, como essa busca de vencer as vaidades, as próprias fraquezas interior e descobrir a grandeza que tem dentro da gente para fazer o bem, quer dizer, a paz, viver a paz. E enquanto o Beto está ali, ele vai falar, mas eu vou resumir aqui numa das construções mais belas que eu já encontrei sobre a paz, que é de um teólogo que eu gosto muito de ler o que ele escreve, estudar ele, que é o Hans King. Ele diz assim, e eu acho que num encontro como esse, como você disse, um público tão bem seleto e tão dirigido especificamente a pesquisas religiosas, teológicas e tal, o Hans King diz assim, né? Acho que a boa parte já conhece, mas eu acho uma oração, na verdade. Não haverá paz entre as nações se não existir paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões se não existir diálogo entre as religiões. Não haverá diálogo entre as religiões se não existirem padrões éticos globais. Nosso planeta não irá sobreviver se não houver um ethos global. Uma ética para o mundo inteiro. Então, vendo essas coisas, eu fiquei lembrando, quer dizer, essa originalidade da jihad que está no Alcorão, ela tem um paralelo muito próximo com a Shalom, com a paz judaica e cristã, que Jesus saudava a gente, a paz esteja contigo e tal, né? Beto, você quer entender? Eu queria falar de algo que certamente acontece em muitos lugares. E aqui em Curitiba eu sei que também aconteceu na mesquita, já tiveram problemas, inclusive uma certa ocasião até o Gamal Pitaim me contou essa história, na verdade, que ele no meio da madrugada teve que ser chamado porque tinha acabado de acontecer um ato terrorista no mundo que não tinha nada a ver com o Islã, mas as pessoas fazem uma confusão, tá? E o pessoal de uma igreja foram atacar pedra na mesquita. Outra ocasião, a questão da islamofobia, na verdade, né? Até tivemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa há uns 3 anos, talvez, atrás, que o assunto era exatamente esse, islamofobia, tá? Ou seja, aqui em Curitiba, já narrado isso na Carta Capital, na revista, que mulheres muçulmanas vestidas com como chama mesmo a roupa? Hijab. Então,
estavam andando, estavam no ônibus, foram cuspidas logo depois de ou seja, um desrespeito total e um entendimento totalmente errado, né? Você tem sentido que isso tem mudado, que isso ainda é muito forte? Como você vê isso? Pergunta dirigida para mim ou irmão, outra pessoa. Para ti. Assim, Se o irmãos Gamal queridos, tiver aí e quiser também responder sobre isso, pode ser também. irmão querido, eu acho nós precisamos começar da família, da escola. Onde ele cresceu, essa pessoa que fez isso com aquelas mulheres muçulmanas? Dentro de uma casa, da família. Ele estudou na escola, ele foi para a universidade. Então, nós precisamos, né, colocar algumas coisas, né, dentro da família, uma forma de educação. E às vezes tem, por exemplo, uma vez me perguntaram, já sentiu algum preconceito aqui no Brasil, aqui em Curitiba ou não? Eu falei, não, mas vocês precisam perguntar essa pergunta das meninas muçulmanas que usam hijab, usam véu islâmico. E muitas delas falaram para mim que, Sheikh, o Brasil não é assim que você acha, muito tranquilo, respeita todo mundo. Tem muitas pessoas que nos chamam como mulher de bomba. Alguns muçulmanos negros estão muito machucados, né? Tem espiritualmente, né? E quando eles começam a falar conosco, porque temos parte da diretoria da mesquita, às vezes, infelizmente, eu acho que precisamos começar da família, da escola, das universidades, estabelecer essa forma de respeito, respeitar a crença do outro, né? Nunca ninguém vai falar para uma menina mal vestida. Uma menina mal vestida nunca vai falar ninguém para ela que, por favor, coloca uma roupa adequada. Mas quando uma menina muçulmana coloca uma roupa que vai proteger sua honra, vai proteger seu corpo, ele não vai ter uma roupa que chama a atenção dos outros, né? E começam a falar, por que você não colocou, na verdade, por que você colocou essa roupa? Por que você tem esse vestimento? Por que você não é igual conosco, né? Outras meninas. Infelizmente, eu acho que precisamos começar a educar nossos filhos, na verdade, nossos jovens, falando sobre essas coisas para eles. E é muito difícil, mas vamos pedir a Deus que Deus mude essas coisas. E tem muitas pessoas que estão sofrendo bastante, E tem muitas meninas muçulmanas que, por exemplo, 2 anos atrás, elas colocavam hijab, tinham esse vestimento, mas decidiram parar e não colocam mais. Eles não vão cobrir o cabelo. Olhem, isso é mandamento no Islã. É uma obrigação para a menina muçulmana. Mas a sociedade, infelizmente, esse preconceito leva as meninas muçulmanas para desrespeitar sua religião mesmo. Não tem mais, na verdade, não tem o que fazer ela. Não tem o que ela fazer. Vai para a escola, ofendem ela. Vai para a universidade, ofendem ela. Vai para o mercado. Está sofrendo bastante. E a melhor coisa, a única coisa que ela tem, deixar de seguir sua religião. Deixar de seguir sua religião. Deixar de cumprir os mandamentos da sua religião. E, infelizmente, uma preocupação para a nossa comunidade é isso, né? Isso, estou falando muito sincero com vocês, irmãos queridos e irmãs queridas, que talvez no cristianismo, entre os evangélicos, católicos, não é tão importante esse assunto, mas para nós muçulmanos, usar hijab tem um vestimento adequado, um vestimento que não chama a atenção dos outros, né? Uma vergonha, como se diz, uma honra, um orgulho, uma virtude, uma personalidade correta e certa no Corão Sagrado existe sobre as meninas, sobre as mulheres. Quando a mulher não faz isso, na verdade está
na verdade, negligenciando, né? Está negligenciando sua religião, as ordens da sua religião, que isso também, eu falei, é uma preocupação para a nossa religião. Eu acho que precisamos tentar mudar, pelo menos, nossa família. Vamos começar da nossa família. Tem um filho, fala para ele. Tem alguns sobrinhos, explica para eles. Eles crescem com essa educação nobre, que respeitam outras pessoas, a crença das outras pessoas, a religião de outras pessoas. É isso que a gente podemos, a gente pode fazer a única coisa, porque é difícil. Ailton parece que queria falar. Ailton, você levantou a mão ali. Eu tenho uma pergunta aí. É uma curiosidade, eu queria saber como o Islã vê as mulheres assim numa mesquita. Qual é a fila que elas ficam? Por favor, explica um pouco mais. Não, você mencionou assim que não existe se é muçulmano, se é árabe, se é brasileiro, Islã brasileiro. Não existe assim fila para ficar na sinagoga, na mesquita. Qual é a fila que as mulheres ficam? Olha, no Islã, a menina pode ficar na mesma fila que o homem está. Vai fazer a oração, não precisa estar atrás dela, atrás dos homens. Pode ficar na mesma fila, na mesma linha da adoração. E não temos no Islã mandamento, você faz sua oração atrás dos homens, né? Mas olhem, porque a maioria dos muçulmanos, a maioria das pessoas que na verdade participam na oração da sexta-feira são homens, né? Automaticamente as meninas vão fazer a oração atrás dos homens. Mas no Islã é permitido uma menina muçulmana fazer sua oração do lado dos homens, bem na mesma fila. Bem na mesma fila, pode fazer sua oração. Ailton, você ia perguntar, eu vi você levantar a mão, achei que você queria perguntar. Não, obrigado. Não? Tá ok. Inclusive, então, complementando essa pergunta do Gerson, uma coisa que algo... Eu sei que já me explicaram, entendo, e é muito bonito, na verdade. Mas para quem chega a primeira vez, estranha. Tá? Quando chega no ambiente da mesquita, estranha. Não só no ambiente da mesquita, eu creio que isso é em todos os ambientes. A questão de cumprimentar uma mulher. Vocês não as cumprimentam, não encostam a mão, certo? Você pode explicar um pouco isso? Olhem, no Islã, encostar no corpo da menina estranha é proibida. O homem estranho não pode nem encostar no corpo, na mão, ou qualquer lugar da mulher, né? Qualquer parte da mulher, nem pode encostar, nem pode apertar a mão dela. Por isso mesmo, nosso cumprimento no Islã é apertar a mão e às vezes abraçar, é bem recomendável beijar, né? O lugar da adoração testa, né? Mas a menina com a menina, homem com homem, a mulher com a mulher. É proibido o homem faz isso na verdade com uma mulher. Mas pode fazer a mesma coisa com sua mãe. Aperta a mão dela, abraça ela, beija a testa dela, né? E tem muito recomendável beijar a mão da mãe. A mão da mãe é bem recomendável ao cumprimentar com ela. As irmãs também a mesma coisa, não tem problema. Uma pessoa pode fazer isso com suas sobrinhas, com suas tias, suas avós, né? Não tem problema. Mas caso uma menina estranha, na verdade, nesse caso, no Islã é proibido fazer isso, né? O Islã proíbe apertar a mão de uma menina, na verdade, que não é tua mãe, não é tua irmã, não é tua filha, não é tua sobrinha, não sei tia. Tem muitas coisas para explicar, mas no Islã temos um mandamento que fala sobre esse sentido. Sheikh, eu queria só voltar um pouquinho para falar
do profeta Muhammad, que é interessante. Quer dizer, primeiro que ele se manifesta, ele aparece, entra na vida de profeta já há bastante idade, né? 40 anos, quando ele recebeu a revelação, né? E tem algumas coisas muito originais aos profetas. Porque ele, primeiro, dá a impressão que ele não tinha a noção do que havia descoberto. Porque revela em casa aos familiares e parece que está tudo bem, né? Quando ele revela para a comunidade, para fora, aí ele começa a receber imediatamente incompreensões, perseguições e acabou o conforto do homem. Isso nada novo na vida de um profeta. Mas também, quando você explicava ali o critério, o conceito de guerra para o Islã, quer dizer, primeiro, quer dizer, nunca comece uma guerra, mas começaram uma guerra contra ele. E ele não fugiu da raiva até o fim. Sim. E os textos mostram, quer dizer, ele chegou depois, voltou para Medina, né, a cidade, como um vitorioso numa guerra que não foi ele que começou. Até porque toda a vontade dele, a proposta dele, a revelação, era de unidade, de paz, de pregar uma vida plena e boa a todo mundo. Não era de guerra. Pelo menos é o que eu entendo. É isso mesmo? Ele foi perseguido, ameaçado, afrontado e teve que enfrentar isso. Olhem, para falar sobre toda a história do mensageiro de Deus, profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Essa frase que sempre estou repetindo depois do nome do mensageiro é isso: que a paz de Deus esteja com ele e sua família. Sallallahu alaihi wa sallam. Eu sempre estou repetindo isso porque é muito recomendável, depois de mencionar o nome do mensageiro de Deus, bem depois, na verdade, falar essa frase. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha 40 anos que recebeu a primeira revelação, na caverna de Hira. E começou a missão do profeta Muhammad como o último dos mensageiros. Por 3 anos, ele divulgou sua religião secretamente. Por 3 anos. Por 3 anos, ele divulgou sua religião secretamente. Depois de 3 anos, ele recebeu alguns versículos do Alcorão que Deus mandou para ele: reúne seus familiares, as pessoas próximas de você, e oferece essa nova religião para eles. Porque sabem, quem estuda um pouco sobre a situação do profeta Muhammad, a situação dele é totalmente diferente com o profeta Jesus, é totalmente diferente com o profeta Moisés. O profeta Moisés, por exemplo, foi ordenado de libertar o povo israelita do Egito, um povo civilizado que já conhecia os mensageiros, já tinha, na verdade, a experiência da revelação. Entre eles tinha mensageiros, profetas, né? Depois, mais uma pessoa vem, o profeta Jesus Cristo, entra um povo civilizado, entra um povo que já conhecia a palavra de Deus. Na verdade, entre eles tinha sacerdotes, sábios, as pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas profeta foi designado, foi enviado entre o povo ignorante, muito interessante. Depois da profecia, na verdade, a história islâmica tem várias, na verdade, divisões. Tem uma divisão que fala pré-islâmica, ou seja, a época da ignorância, antes da profecia do profeta e depois da profecia. Antes da profecia do profeta é chamado como a época da ignorância, a época pré-islâmica, né? O profeta foi enviado entre esse tipo do povo. Eles guardavam na mesma casa que o profeta Abraão fez, como símbolo da religião monoteísta. Pouco a pouco esqueceram tudo. Guardavam na casa sagrada de Deus, na Kaaba, mais de 300 ídolos. E o profeta veio lutar contra todos eles. Ou seja, divulgando um Deus invisível. Mesmo assim todo-poderoso, mesmo assim misericordioso, mesmo assim Senhor do universo, mesmo assim o Criador do universo. E faz tudo isso, todos os atributos de Deus que o profeta falou sobre, a verdade, Deus Altíssimo seja. Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a diferença entre a missão, ou seja, a situação do profeta Muhammad e outros mensageiros. O
Por 3 anos, ele divulgou sua religião secretamente, só para algumas pessoas. Muito interessante. Divulgou com escravos. Começou a falar com escravos. Tem alguns estudiosos, infelizmente, pela falta de pesquisa, pela falta de uma pesquisa ampla, acham que o profeta no começo começou, na verdade, a abrir diálogo com as pessoas poderosas, os chefes. Não. Ele ofereceu sua religião, sua nova religião para um escravo. Para as pessoas, na verdade, de uma posição baixa na sociedade. E muitos escravos abraçaram o islamismo no começo, nesses 3 anos. E a maioria, os primeiros muçulmanos não eram os poderosos, os chefes, não sei, as pessoas mais influentes da cidade, né? Na cidade de Meca. E depois de passar 3 anos, Deus mandou mais um versículo do Alcorão Sagrado que ordenou para o profeta reunir os familiares dele e ofereceu sua nova religião para eles. Eles não aceitaram. E pouco a pouco, depois de passar alguns anos, Deus mandou mais um versículo que precisa divulgar sua religião publicamente. Ele juntava as pessoas, falava sobre a religião de Deus. Naquela época, nos primeiros anos, a religião islâmica não era tão complicada, não era tão grande, né? O profeta falava assim: vocês precisam deixar de adorar essas madeiras, esses ídolos, essas pedras, não sei, ídolos, imagens que nem podem defender a si mesmos, não, foram feitas por vocês mesmos, né? Vocês precisam adorar o Senhor do universo, né? Vocês precisam agradecer a Deus. E uma coisa interessante, é proibido enterrar as meninas vivas, porque os árabes naquela época, quando a menina concebe, dá à luz, uma menina, uma filha, enterravam ela no túmulo viva. E o profeta, uma das coisas que o profeta tentou lutar contra a cultura errada dos árabes era isso. Ele falou que não há diferença entre filho e filha. Entre filho e filha. Falou que é proibido fazer isso. É proibido fazer isso. E depois de passar 13 anos, a situação ficou muito, muito, muito complicada. Na verdade, o profeta foi obrigado a emigrar de Meca para Medina. Essa imigração é o início do calendário islâmico. No início do calendário islâmico. Ele foi para Medina e o povo de Medina receberam ele muito bom e abraçaram o islamismo. Pouco a pouco ficou tão fortalecido, ficou tão, na verdade, poderoso, né? Montou um exército muito grande dos novos muçulmanos que conseguiu conquistar sua cidade natal, Meca. Entre os muçulmanos tem uma divisão chamada imigrantes auxiliadores, apoiadores, Muhajir e Ansar. Essa parte eu vou finalizar. E o povo idólatra de Meca, né, roubaram a riqueza, os materiais dos muçulmanos de Meca, e eles foram obrigados de fugir, de emigrar para Medina. Porque não tinha mais, o profeta já emigrou para Medina e sempre, na verdade, durante toda sua vida, eles estão sofrendo. Finalmente, esses muçulmanos, decidiram emigrar junto com o mensageiro de Deus para Medina. Né? Quem fez tudo isso? O povo idólatra de Meca. No ano 8º, temos um ponto, uma passagem bem importante da história islâmica. A conquista de Meca. Os muçulmanos já têm um exército grande, mais de 10.000 soldados, onde um grupo grande dos judeus abraçaram o Islã. Um grupo dos cristãos abraçaram o Islã. Muitos habitantes de Medina, da cidade do profeta, viraram muçulmanos, né? E muitas tribos viraram muçulmanos, aceitaram esta religião. E por fim, o profeta montou um exército muito grande. E conseguiu conquistar a cidade de Meca. Eles chegaram perto da fronteira de Meca. Os muçulmanos, que já sofreram, né, da opressão do povo idólatra,
começaram a levantar a bandeira de vingança. Falaram, na verdade, começaram a gritar, na verdade, proclamar dessa forma: hoje, dia da vingança, vamos matar todos eles. Vamos matar todos eles. E o profeta mandou mudar. Mandou, na verdade, mudar essa forma de expressar as coisas. Falou: não, hoje não é o dia de vingança. Al-yawm yawmul marhama. Essa narrativa do profeta é muito linda. Falou: não falam hoje é dia da vingança, falam hoje é dia da misericórdia. Vamos perdoar todos os idólatras. Assim mesmo, muitos dos árabes idólatras, quando viram essa misericórdia, esse perdão do mensageiro de Deus, na hora eles viraram muçulmanos. Esses idólatras que fizeram muitas guerras contra os muçulmanos, mataram muitos companheiros dele, mataram muitos muçulmanos, até mesmo mataram os familiares do profeta. O profeta tinha dois tios muito amados por ele, Hamza e Ja'far. Foram mortos, foram martirizados pelos idólatras. Mas o profeta perdoou os assassinos deles. Falou: não, vou perdoar todos vocês. Sheikh, É o dia da vingança. Não vamos matar vocês. Não, acho que esse é um ponto muito bom para a gente deixar no ar, porque é interessante essa mensagem, essa visão do profeta de perdão, de paz e de respeito. A gente está chegando ao final da live. Eu só quero aqui até ler aqui uma mensagem de uma participante lá do meu estado, lá do Cariri, lá no Ceará, que é de Sobral. Ela diz assim: nossa, quanto respeito pela natureza e pelas coisas de Deus. É muito pior quebrar um galho de uma árvore do que as asas de um anjo. Que inspiração divina. Ela é da Diocese de Sobral, lá no Ceará. Quer dizer, uma mensagem interessante que, entre outras, fica somando-se com a sua mensagem final. Eu quero agradecer imensamente a sua disposição de estar com a gente, pelas mensagens. O pessoal está dizendo aqui como é interessante, como é rico, como é bom aprender com você. E agradecer a todos os participantes que estão com a gente aqui, um momento extraordinário. Agradecer ao Beto, o Gamal, que está aqui representando também a religião islâmica. Não sei se ele quer fazer uma saudação aqui no final, Beto. E eu vou passar para você a palavra, Beto, para você encerrar e fazer os encaminhamentos. Eu só queria perguntar se o Sheikh gostaria de fazer uma palavra final, antes de a gente fazer um encerramento, na verdade. Gostaria, Sheikh? Olha, irmão querido, na verdade, só alguns segundos, desculpa, eu falei muito, desculpe, irmãos queridos. Por favor, deixe um tempinho para conhecer esse homem, mensageiro de Deus, profeta Muhammad. Ele é uma personalidade muito nobre. Vamos estudar as narrativas dele, a vida dele, o que ele fez. Eu falei várias vezes, vamos finalizar com essa frase que sempre eu estou repetindo para amigos meus, os meus alunos. Quem estuda a história do profeta não vai ter dúvida que esse homem era mensageiro de Deus. Vou repetir. Quem estuda a história, a vida do profeta Muhammad, não vai ter dúvida que ele era profeta, ele era mensageiro de Deus. Homem falso, um mensageiro falso não pode expressar essas coisas, não pode trazer essa paz, não pode defender os direitos das mulheres, não pode defender os direitos dos escravos. Naquela época que matavam as pessoas de pior forma possível, é muito fácil, muito fácil. Ele tentou estabelecer essas coisas, esses direitos para mulheres, para escravos, para qualquer pessoa, na verdade, no mundo islâmico. Obrigado. Gamal está por aí, Gamal? Acho que não. Bom, gente, eu queria dizer o seguinte: nós estamos terminando o ciclo de lives, tá? Nós tivemos inicialmente o pessoal do judaísmo, depois nós tivemos o budismo,
depois nós tivemos as matrizes africanas, depois nós tivemos o cristianismo e agora temos o islamismo, tá? O que foi muito legal. Nós encerraremos a atividade efetivamente no dia 3, no sábado, às 19 horas. Sheikh está convidado, inclusive, e a gente gostaria, inclusive, que pudesse ler um trecho do Alcorão, fazer algum comentário, 10 minutinhos. Dentro, vai estar lá, vão estar, todas as religiões vão estar presentes, tá? Vai ser nessa mesma plataforma aqui, vamos estar presentes com o pessoal do Retiro também, nesse ano que está sendo feito, tá? Vamos ter, acho que mais algumas pessoas, tá? E também vai estar conosco o padre Maciel Massaneiro, que é autor do livro que inspirou esse ciclo de lives aqui entre nós, tá? O ato interreligioso vai estar, também vamos estar rezando por a encíclica do Papa, Fratelli Tutti, que ele estará lançando também no sábado, às 15 horas, em Assis, tá? Hora de lá, hora da Itália, né? Então nós já vamos ter recebido isso enquanto direi que essa encíclica, apesar de ser do Papa, líder da Igreja Católica, mas é para todos, na verdade, porque todos somos irmãos, todos, né? Essa é a beleza. Então, mas não, o foco da oração do ato interreligioso será a questão da ecologia e meio ambiente, valores, tarefas e a nossa missão. Eu gostaria então, isso vai ser às 19 horas também, só para deixar claro, tá? Para todos, nós vamos mandar o link. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a você, Sheikh, por ter estado conosco, tá? Sei que a tua vida está corrida, tá? Sei que você está sozinho aqui em Curitiba, o outro Sheikh está viajando, né? Então isso tá te atarefado, tem muita tarefa. Agradeço ao amigo Santiago, tá? Beto, deixa eu agradecer aqui ao nosso amigo Silvio Miranda, que está vindo com a gente aqui. Não tinha visto ainda ele aqui aparecer. Com certeza. O Silvio acabou de desligar. Voltou. O Silvio, né, do mesmo bairro, lá do Boqueirão, né? De você. Isso. Vizinho aqui. Vizinho. Então, agradecemos a todos. Agradecemos a todos aí. A todos aqui que postaram no chat. Tem você falou de Sobral, né? Sim, lá no chat. Mas tem uma pessoa, Elisa, de Magé, do Rio, tá? Agradecemos ao José Maria, tá? Agradecemos a Maria Goretti, sempre tá participando. Respeito a todas as religiões, obrigado. Simplicidade do palestrante. E há um pedido que é nosso, na verdade, da Eva, que sugere, mas que a gente termine com uma oração esse encontro e que o Sheikh puxe a oração. Pode ser? Fazer uma oração e a gente poder rezar contigo. Sempre, geralmente, eu vi essa mensagem, na verdade, abri essa parte. Gostaria de recitar uma parte pequena do Alcorão Sagrado como uma oração. Talvez 1 minuto. Desculpa. Eu vou tentar achar o capítulo de Maria, para achar. A única mulher mencionada pelo nome no Alcorão Sagrado é Maria. Essa é uma informação importante. Nem existe o nome da mãe do profeta, mas existe um capítulo grande sobre Maria. Tudo bem, bom? E começa com a história do profeta Zacarias, já que Zacarias é João. Vou ler alguns versículos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف حا يا عين صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وحان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المبالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العلي العظيم. Esse capítulo começa com um rogo, com súplica do profeta Zacarias, que estava pedindo: eu era um homem velho e minha esposa não consegue mais, na verdade, ser grávida, né? Me conceda um filho que fosse meu herdeiro, que continue meu caminho. E Deus aceita. E, na verdade, acrescia Zacarias com um filho chamado João. João, que na Bíblia é chamado João Batista, mas no Alcorão Sagrado esse outro nome não existe, esse atributo Batista no Alcorão Sagrado não existe. João, filho de Zacarias. Deus aceita e agracia ele como seu herdeiro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A paz de Deus esteja para todos vocês, irmãos queridos. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Tchau, tchau, gente. Gente, Para alguns até amanhã, tá? Para outros até sábado. Um abraço, gente. abraço, obrigado por tudo, gente. Beto. Abraço, Silvio. Abraço todo mundo aí, gente. Eva, um abraço aí por tudo. Valeu. Obrigada.